Começamos Mais uma edição do CPCast. Meu nome é Gabriela Rosa. Eu sou o Luciano Nogueira. Luciano é diretor do Camões Pinóquio. Gabriela é diretora pedagógica do Camões Pinóquio. Tudo bem? Tudo bem. Sobre o que iremos conversar hoje? Hoje iremos falar que o seu filho depende demais de você. E a gente vai dar 4 sinais e vai também falar o que você pode fazer para resolver isso daí. Caramba. Será que elas querem filhos independentes? Independentes, autônomos? Conta aí se você quer seu filho independente, autônomo. Se isso é um objetivo seu na vida. Queiram. Por favor. Vai que elas vão falar que não. Deixa elas falarem que não ou que sim. Algum desafio para elas hoje, Luciano? Semana passada elas tiveram que adivinhar alguma coisa aqui. Eu ainda não vi se alguém percebeu, porque o episódio que tem isso sai depois de amanhã. É verdade. Então a gente vai ver se o pessoal botou lá nos comentários. A gente também tem mudança hoje. É uma mudança mais sutil. É verdade. Tem que ser uma pessoa mais sensível para perceber essa mudança. Mais criteriosa. E tem que ser alguém que esteja... As mudanças precisam ser de alguém... Não, a da semana passada, quem não tem vídeo e é sensível, consegue. A gente pode até falar o que é, né? É verdade. Pode falar já agora, né? Revelar. Quem colocou novos microfones, acertou, né? Então, mas quem tá ouvindo também pode acertar. É verdade. Melhoramos a qualidade do áudio. Melhorou o áudio. Eu já editei, já ouvi, melhorou bastante. Tá. Sem a ASMR. Ou com um pouquinho por aí. Sem chiado. É isso aí. Vamos lá, vamos falar de crianças dependentes ou independentes, né? O que a gente quer para as crianças ao longo da vida delas. Isso tem muito a ver com maturidade, né? Tem. A gente quer que ao longo da vida dessa criança ela vá amadurecendo e existem alguns sinais de maturidade e eu acho que a autonomia e independência é um desses sinais. Para evoluir como ser humano, a gente precisa amadurecer e muito desse amadurecimento depende da nossa criação, de como o mundo é apresentado pra gente quando a gente é pequenininho, quando a gente é criancinha. Então, se a gente está apresentando o mundo de forma adequada para os nossos filhos, a gente vai ter crianças cada vez mais autônomas, cada vez mais independentes, cada vez mais preparadas para enfrentarem o mundo por conta própria, mais maduras. E isso deveria ser o nosso objetivo. Então, a gente separou aqui 4 coisas que a gente vê no dia a dia, de escola, de relacionamento com famílias, que são sinais, que podem ser sinais de que aquela criança ainda depende demais dos pais, não está amadurecendo na velocidade que deveria estar, não está criando autonomia na velocidade que deveria estar e que a gente precisa prestar atenção nisso. E uma coisa interessante de falar em relação a isso, que cai naquela máxima, né? De que cada criança tem seu tempo. Isso não é a verdade. Cada criança não tem seu tempo. A gente tem marcos que precisam ser respeitados e isso no desenvolvimento de amadurecimento também é verdade. Então, a gente tem janelas, eu sempre brinco com isso, a gente tem janelas de aprendizado, mas a gente precisa respeitar o tempo comum das coisas acontecerem. E se a gente estiver fora desse tempo comum, a gente vai agindo, a gente vai ajudando, a gente vai atuando dentro desse desenvolvimento. Vamos lá. Legal você ter falado isso, porque quando eu era criança, minha mãe tinha um livro de um pediatra, Delamare. E aí tinha lá tudo o que precisava acontecer com a criança em cada fase da vida e tal. E tinha lá, entre 1 e 2 anos. E aí, o que as pessoas entendem errado nessa questão de que cada um tem o seu tempo? É que não vai ser no dia que a criança faz 1 ano, nem no dia que ela faz 2 anos. Sim. Mas precisa acontecer ali naquele intervalo. Andar, por exemplo. Andar normalmente acontece entre 9 meses e 1 ano e 3. Vamos botar ali, 6 meses para a criança começar a andar. Uma criança que anda com 7, 8 meses, muito raro. Uma criança começa a andar com 1 ano e meio, 2 anos, né? Falar acontece mais ou menos na mesma época. Tem até uma coisa popular assim, né? Óbvio, não é verdade, não é regra, mas as pessoas falam isso. Quem anda cedo fala tarde, quem fala cedo anda tarde. Porque compensa, né? Como se fossem os sentidos, né? Você está desenvolvendo mais uma coisa do que a outra.
E tudo bem, mas vai acontecer ali mais ou menos na mesma época. A criança começa a falar com 10, 11 meses. A criança com 2 anos que não fala, não quer dizer que... É isso que as pessoas... Perdeu o bonde nunca mais. É isso aí. Mas a gente precisa agir, não pode ficar olhando e não pode ficar de bobeira ali naquele momento. E eu acho curioso porque as pessoas têm muito isso com o que o pediatra fala, né? A gente já recebeu pais, crianças às vezes que são de integral, e a gente tem, olha, tá fora da curva de crescimento, então eu preciso que vocês fiquem atentas à alimentação aqui, o horário da alimentação, a janela precisa ser essa. Beleza. Isso aí existe a curva. Por que nas outras áreas a gente não olha com com o mesmo cuidado, com o mesmo critério? Então, acho que o que a gente quer trazer para vocês hoje é que no desenvolvimento e no amadurecimento, nessa questão da autonomia, a gente também tem que olhar com esse cuidado. O que eu deixei passar? Por que eu não estou olhando nesse desenvolvimento e que eu poderia ajudar meu filho, minha criança a amadurecer, né? A ter mais autonomia. Isso aí. Então, vamos lá. Primeiro sinal. Primeiro sinal, já não lembro, fala. Não dorme sozinho. Manchete. Não dorme sozinho. E agora? Isso é um sinal de dependência? Eu acho, porque saiu da maternidade, ele não dorme lá. Tô brincando. A questão aqui é a gente só tomar cuidado que tem até uma recomendação que as crianças até, eu acho, se eu não me engano, eu vou procurar, na Sociedade Brasileira de Pediatria, eu acho que até 6 meses, que durmam naqueles acoplados, né, no mesmo quarto que os pais, ou no acoplado fora da cama, ou no berço dentro do mesmo ambiente, por questões de mal súbito. Não, acho que o nome é esse. Eu vou procurar aqui. Mas tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas o que a gente quer trazer para vocês precisa existir uma responsabilidade do adulto e uma atenção do adulto se não está passando do tempo, né? Ninguém vai achar estranho que um bebê, que uma mãe que tem um filho de 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 mês, fale, não, meu filho dorme no meu quarto. Né? Estamos dentro do comum, do senso comum. Mas talvez uma criança de 12, 13, 17 10, dependendo da frequência, não, meu filho dorme no meu quarto. Isso talvez gere um certo estranhamento, assim. Então, eu acho que o que a gente quer falar aqui é que existe tempo para tudo. Então, cada um tem a sua circunstância. Se a sua casa, eu só tenho um quarto, são circunstâncias diferentes, mas no padrão, no comum, a gente precisa olhar para essa questão do dormir com um pouco mais de cuidado. Conforme a criança vai crescendo, conforme esse bebê deixa de ser um bebê, ele precisa ir criando segurança, ele precisa criando autonomia para conseguir estar longe na hora de dormir, pelo menos, né? Eu acho que essa questão de dormir sozinho, ela é muito importante porque ela alerta a gente para um perigo muito grande que as redes sociais trazem para os pais, que é do influenciador nichado radical. Das regras. Do guru. Então vai ter o guru do sono, vai ter o guru da alimentação. E ser guru é ruim. Ter um guru é pior ainda. Por quê? Porque a característica do guru é algo é alguém que você segue radicalmente, cegamente e obedece porque obedece. Então a gente tem vários gurus do sono nas redes sociais, dos dois lados. Você tem o guru da cama compartilhada, que diz que a criança tem que dormir sei lá o que a criança tem que escolher. E você tem o guru da independência total, que tem que enfiar a criança no quarto dela e deixar ela lá, e se chorar, chorou, se gritar, gritou, se berrar, berrou. Crianças francesas não fazem manha. Não tem um livro desse? Eu tenho aqui, até de uma autora francesa, que... Mas é super fácil. Isso. Super fácil criar filho. Tudo tem uma técnica. E muitas coisas ajudam, mas a gente não pode cair nessa armadilha de achar que todo mundo vai se enquadrar na mesma situação. A gente fala de temperamento, né? A gente sabe que dentro dos 4 temperamentos, você vai ter características diferentes nas crianças.
Algumas vão beneficiar que a criança durma sozinha mais cedo, outras vão atrapalhar. A gente fala de 5 linguagens do amor. São ferramentas que a gente usa para tentar entender como lidar melhor com o outro que é diferente da gente. Um bebezinho que chegou na sua casa, ele é um outro que é diferente de você. Com certeza. Ele vai ter outras preferências, ele vai ter outras características. Ah, tem o componente genético, tem tudo isso. Mas é uma outra pessoa. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que, olha, não é, tem que ser cama compartilhada ou não pode ser cama compartilhada. Olha, até pode. A Gabi falou, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala lá, coloca no bercinho. De 6, eles botam, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que os bebês durmam no quarto dos pais, em berço próprio, pelo menos até o 6º mês. Uhum. Até o 6º mês, idealmente até 1 ano. Mas é o que eles falam aqui. Beleza, então... todo mundo tem que seguir a recomendação da sociedade? Não, é uma recomendação, não é uma lei, não é um mandamento, Perfeito. Não estava nas tábuas de Moisés, entendeu? É uma parada... Não sei o que fazer. O que estão dizendo? Segue a recomendação. É isso. Né? Põe o bercinho lá do ladinho da cama e tal. Porque os médicos também se preocupam com a questão da movimentação do adulto de noite, deitar em cima da criança, sufocar a criança. Então eles também não vão recomendar que durma ali no meio da cama entre o pai e a mãe. Sim. Tem gente que faz e dá certo? Tem gente que faz e dá certo. Até porque se você tiver trigêmeos, como é que faz, hein? Assim ou assim, né? Faz vertical ou horizontal? Tô como aqui é que pensando. É difícil. Então, o que é o ideal? O ideal seria seguir a recomendação, né? Ah, não, mas o meu filho ele é muito agarradinho, a linguagem do amor dele é toque físico, ele é sanguíneo, ele acorda o tempo todo. Beleza, você pode adequar. Isso. Agora, vai ter um momento ali que as suas costas, as costas do seu marido vão começar a doer. Vocês vão começar a dormir pior, vocês vão acordar mais durante a noite. Esse é um sinal claríssimo que está passando do ponto. Por quê? Porque não pode gerar um sofrimento para a família aquilo. Então, cada casal, cada um vai ter ali a sua dinâmica, vai ter ali os seus combinados. Mas nenhum desses combinados pode estar escrito em pedra, nenhum deles pode ser definitivo. Então, nosso filho dorme na nossa cama. Até quando? Qual é a motivação disso? Por quê? Isso. Porque fulano falou que esse é o certo. Tá errado. Se você está fazendo alguma coisa na criação dessa criança, porque o especialista, que às vezes não é nem especialista, é só alguém que fala sobre o assunto numa rede social, disse que esse é o certo, tá errado. Então a gente precisa mudar. E aí a gente precisa falar do seguinte: o que eu faço? E agora? E agora? Tá, vocês falaram que não deveria estar a partir de uma determinada idade. Primeira coisa, gente, que é um negócio que a Gabi fala muito, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Joga a luz no problema. Primeiro passo do Alcoólicos Anônimos: admite que você tem um problema. Segundo passo, pede ajuda. Então, vamos olhar para essa situação? Tem alguém, pai, mãe, muito desconfortável com a criança dormindo na cama? A criança já dá soco na cara, chuta, dorme, parece uma estrela do mar dormindo, tá atrapalhando, né? Ou já tá muito desenvolvido? E tem até um outro negócio, Luciano, que eu tava pensando aqui. Quando isso gera, vou botar como comorbidade, né? Assim, se o dormir na cama também está gerando outro tipo de comportamento naquela criança. Então, às vezes, tem a criança que dorme na cama, mas só dorme se a mãe for junto. Então, a mãe tem que dormir na hora que a criança dorme. Ah, não, mas dorme na cama, mas só dorme se a TV tá ligada. É como se fosse comorbidade, como se fosse... dupla excepcionalidade, se a gente estivesse falando de altas habilidades, por exemplo. Você tem mais de um problema associado, você tem mais de uma questão associada. Isso também é um sinal de alerta. E aí pros dois lados, né? Ou a mãe precisa ir dormir 8h30 da noite, ou a criança vai dormir 1 hora da manhã. Ou a criança vai dormir 1h da manhã. É isso aí. Péssimo. É isso aí. Né? Tem um problema grande aí que precisa ser resolvido, precisa ser tratado. Então, beleza, vamos lá. Enxerguei o problema, me ajuda. O que eu faço? Tá. Primeira coisa, gente, a gente está falando aqui contra o radicalismo, contra a postura do guru. Então você não vai fazer
um negócio de uma hora para outra. E aí você tem técnicas, você tem progressões que você pode usar para chegar no seu objetivo. Qual é o objetivo? O meu objetivo é que o meu filho durma no quarto dele 6 vezes na semana, 7 vezes na semana, 5 vezes na semana. Beleza. É onde a gente quer chegar. O que o mapinha do Waze vai dizer pra gente fazer, né? Você sabe onde você tá, você colocou onde você quer chegar, o Waze vai fazer um mapinha pra você. Vamos fazer um mapinha do sono aqui. Primeiro, a primeira coisa que a criança precisa ter é a cama dela. Então, se a criança está dormindo na sua cama, ela precisa de uma cama para ela. Você pode botar essa cama no seu quarto. Não, já tem uma cama no meu quarto, começou ali com bercinho e tal, e tem uma cama no meu quarto. Ok. Essa cama está colada na sua cama? Tem espaço para ela ficar num cantinho, mais longe, mais distante? Beleza. A criança... Vamos colocar a cama da criança no quarto da criança? Olha que maravilha. Vamos. Aí você vai fazer o quê? Você vai mandar seu filho... vai pro seu quarto, vai dormir. E esquece, abandona? Não precisa. Você pode dormir uma noite lá no chão, você pode dormir 2 noites, 3 noites, 1 semana, não tem problema. Por quê? Porque agora a gente está ajustando e a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem um objetivo. Quanto mais a gente colaborar para que a criança consiga chegar nesse objetivo e incentivar, e dar carinho, e dar acolhimento, e estar próximo, e mostrar que aquilo não é um castigo, não é uma punição, melhor. Então, as 2 coisas mais importantes para resolver esse problema vamos criar um passo a passo, vamos criar uma progressão, e não vamos retroceder nessa nossa progressão se não houver um grande problema. Então, se não houve nada na rotina da criança se alterou, não teve nenhuma grande questão ali, a gente faz uma programação e a gente vai seguindo essa programação. Você está falando, eu estou aqui lembrando de 2 coisas que parece muito com desfraude. No aspecto de quando a gente orienta as famílias para o desfraude, a gente fala que a gente acha que a criança está pronta, a gente está vendo aqui que vai dar conta. Só que o desfraude, falando de escola e família, se a criança está na escola, é um processo dos 2 lugares, né? A via de mão dupla. Então, a gente geralmente chama essa família para falar. E aí, se a família está disposta, e aí a gente fala, não vamos voltar atrás. Aí, já teve casos de família, mas a gente vai se mudar agora. Mas o avô vem de não sei aonde. Ou a gente fala para a família, chegou agora, ninguém faz desfraude em março. Ninguém faz desfraude de criança em março. Porque a criança precisa se adaptar à professora, precisa adaptar a escola, adaptar o horário. Então, com a cama, com dormir sozinho, é do mesmo jeito. Quando o Luciano fala não retroceder, é tipo assim, quais são as variáveis que podem atrapalhar a gente? Eu chego muito tarde. Você vai conseguir chegar mais cedo? Não, a minha casa é no play e só faz silêncio às 8. Não sei. Arrumar alguma forma para que você não arrume desculpas para voltar atrás. E tem uma outra questão, que uma vez também eu estava falando com uma mãe ano passado, sobre isso do dormir sozinho, porque existiam circunstâncias daquela criança que a orientação foi que a gente tentasse esse passo. Então, vamos colocar para dormir no próprio quarto. Era uma criança de pré-2. E aí, uma das sugestões foi envolve a criança no processo. E eu envolve no processo mas é porque não tenho a cortina do quarto. Vai com a criança comprar a cortina. Mas não tem o adesivo, ela queria um adesivo na parede. Vai com a criança comprar o adesivo. E aí, nesse caso, foi uma luzinha que a mãe comprou, que fica no teto, assim, de... E aí, ela mandou a foto, ela falou, caraca, olha, ela tá super feliz porque a gente comprou a luzinha e a gente tá conseguindo fazer. Então, envolver... Não é deixar a criança decidir o processo. É envolver a criança naquele processo do quarto, da cama, da roupa de cama. A gente fala isso no desfraude. Deixa escolher a cueca do Capitão América ou do... Para ele se sentir dentro daquele processo. Então, eu acho que faz muito sentido envolver a criança nessa decisão. A decisão foi tua, você tomou, mas envolve a criança para que ela faça parte daquilo ali. Eu coloquei aquelas estrelinhas que brilham no escuro. Sim. A cama da minha filha, ela tem um telhadinho, assim. Né? Ela é coberta, tem um telhadinho. Então, a gente colou
Minha esposa colou um monte de estrelinha, de planeta ali e tal, não sei o quê. Ficou... E aí era alguma coisa ali, né? Um atrativo para aquilo acontecer. Beleza. Mas aí chorou. Não gostou da ideia, Gabi. Chorou. Que bom, né? Significa que não é um psicopata. Significa que tem compreensão do que está acontecendo, Poxa, gente. que não gostou da ideia e que está se comunicando com você. Crianças se comunicam através do choro também. Sim. Adultos não se comunicam através do choro normalmente. Precisa de uma situação um pouco mais extrema. Mas a criança, ela usa o choro como forma de comunicação. Perfeito. A criança, ela não tem uma capacidade argumentativa desenvolvida a ponto de poder te explicar com detalhes como ela está se sentindo, que ela ficou frustrada com aquilo, que aquilo não é uma situação confortável para ela. Então ela vai chorar. Sim. Não é um sinal de sofrimento, não é um sinal de que você está traumatizando aquela criança para a vida dela inteira. É um sinal de que ela entendeu que alguma coisa vai mudar e que ela não gostou. E o teu papel como mãe, como pai, é explicar, olha, isso vai ser bom para você, eu não vou te fazer passar por isso sozinho, mas eu vou te acompanhar, mas é importante que isso aconteça. Então é importante ter firmeza nesse momento. Eu, adulto, identifiquei uma coisa que precisa mudar, nós vamos mudar, você precisa confiar em mim. E como lidar com o medo, né? Eu acho que isso também é importante. A criança, quando vai dormir no próprio quarto, a gente fala, eu tenho medo do bicho papão, vai sair um monstro de dentro do armário, e toda essa questão. E aí, para lidar com o medo, o melhor é você comprovar que aquilo ali não existe. Quando a gente está falando de criança, existe uma... E dependendo da faixa etária, ali, 5, 4 anos, isso é muito confuso ainda, mas existe uma certa confusão do que é real e do que não é real, né? Do fictício e do real. E aí, o nosso papel como adulto é mostrar o que é ou não. Então, mas vai sair um monstro embaixo da cama. Você acende a luz, você vai, olha embaixo da cama junto com a criança e fala, não tem um monstro embaixo da sua cama. Não existe. Monstro não existe. Não é assim que funciona. E aí você vai... Eu gosto muito das frases. Você vai repetindo isso sempre. Aí você vai falar, não tem monstro aqui. E a gente vai dormir. Não tem monstro aqui. E a gente vai dormir. E até que a criança, que isso internalize na criança. Então, lidar com o medo é trazer a realidade para a criança. A gente precisa colocar ela na realidade. E essa é uma boa forma de você lidar com isso. Beleza. Beleza? Foi esse? Foi. Vamos para o próximo? Segundo sinal. Seu filho não arruma mochila. Esse é claro, né? Esse é um sinal claro de que ele tem uma dependência mais do que necessária de você, desnecessária de você. Então, a gente vê muito aqui, gente. Se você é mãe, você sabe que você já justificou na agenda que ele esqueceu o livro porque você não colocou o livro na mochila. Tá, então, primeira coisa. No sono, a gente estabeleceu que o ideal é que, a partir de 1 ano, a criança comece essa movimentação. Sim. Né? De acordo lá com a recomendação da Sociedade de Pediatria. Pode ser com 1 ano, pode ser com 2, não deveria ser aos 16. Não deveria. Então, em algum momento ali entre, né? Uma boa regra de bolso tem pelo e já passou do tempo, né? E a mochila? Com 1 ano já dá para arrumar a mochila? Não, né? Não dá. Tem que ser um pouquinho mais tarde. Mas com 1 ano dá para arrumar brinquedo. Dá para arrumar brinquedo. Quando faz a bagunça, é porque a mochila é uma característica, a gente vai falar da época da mochila, mas para você chegar na mochila, você passa pelo brinquedo. Então, com 1 ano, não dá para arrumar mochila, não precisa, não consegue, mas com 1 ano a gente consegue, depois que aquela criança brincou com o Lego, solicitar que aquela criança guarde o Lego. Ela vai guardar perfeitamente? Não. Ela vai separar por cores? Não. Ela vai botar do maior para o menor? Não. Mas ela vai... Vai demorar muito e eventualmente você vai ter que ajudar para ser possível? Com certeza, com certeza. E aí você faz junto. E aí você está construindo um hábito, né? Você está construindo o hábito da ordem, né? A virtude da ordem. Para você chegar na mochila. E aí a mochila não é para ir para o radicalismo, eu sei, mas crianças de 2º ano precisam arrumar mochila sozinho, gente.
Precisam. E aí eu tô falando de uma criança de 7 anos que já passou da idade, que está ali na idade da razão, que tem plena consciência do que é importante. E aí, uma coisa que vocês deveriam pensar é o seguinte. O Luciano já falou isso uma vez. Pensa numa coleira, né? E aí você vai dar mais corda, você vai dar menos corda. Então, ele não consegue arrumar a mochila de uma hora para outra. Ele não consegue arrumar a mochila se ele não sabe a aula do dia seguinte. Ele não consegue arrumar a mochila se você não tem um espaço na sua casa que o material fique guardado. Então, nós adultos organizamos minimamente as coisas para que aquela criança consiga agir sobre. Uhum. Então, uma criança de 7 anos tem a capacidade de arrumar a mochila. Pode ser que esqueça alguma coisa? Pode. E se isso ficar frequente, isso é um sinal de que a gente precisa intervir. Mas capacidade para fazer, uma criança de 7 anos tem. Você já viu aquela lista de tarefas? Já. Né? O pessoal põe lá as tarefas que a criança precisa fazer e tal. Sim. É muito legal ter um daquele para mochila. Pode ser. Né? Então você coloca lá, em algum lugar onde ficam as coisas da criança, você coloca lá o horário da criança na escola e você coloca também uma listinha. Você pode fazer isso para a criança no primeiro momento, depois ela faz ela mesma, você ensina como fazer. Hoje eu tenho natação. Então, eu sei que na terça-feira eu preciso levar roupa de banho, toalha, touca, óculos, o que eu vou usar na natação. Você coloca ali uma listinha de tudo que a criança usa na natação. Uhum. E ela vai olhar a listinha e vai... Tipo piloto de avião. Uhum. Piloto de avião, toda vez que vai decolar com o avião, ele tem um checklist. Então ele pega lá o cartãozinho dele do checklist... testar a flap, testar não sei o que, ver o combustível, ligar a bomba, não sei o que lá. E ele vai e faz aquilo. Piloto de avião não erra porque tem checklist, ele não guarda aquilo tudo na memória. Sim. Então, é um procedimento de segurança na aviação, mas que a gente pode roubar e a gente pode usar também. E aí dá para ir progredindo isso, né? Falei, marquei o 2º ano ali, mas, por exemplo, dia de natação, dia que tem uma atividade extra, você pode fazer a mochila do extra e ele faz a mochila da escolaridade. Criança que é de integral, precisa lembrar ali da roupa, então você faz uma mochila e ele faz outra. A importância, a grande questão isso precisa acontecer. Só que não dá para acontecer de uma hora para outra. O que eu vejo muito é pai que faz a mochila até o 3º ano, até o 4º ano, e no 5º... delarguei. Mas isso é a tônica. Acontece em todas as séries, com estudo, com boletim, com mochila, com um monte de coisa. Não funciona. Delargar, assim, não funciona. Então, a gente precisa... Eu gosto muito do termo progressão, porque faz muito sentido. A gente precisa ir subindo um degrauzinho de cada vez. E aí, esse degrauzinho de cada vez hoje você vai fazer sua mochila e eu vou fazer a lancheira. Enfim, para não cagar a regra... Podia falar isso? Pode. É para pais, não é para crianças. Então tá bom. Então, não é conteúdo para crianças. Para não cagar regras, o que funciona dentro da tua casa. Às vezes teu filho fica na casa da avó e aí não dá, mas o que dá para ele fazer? O que dá para ele arrumar? Alguma coisa ele precisa. O que da mochila é responsabilidade dele? E aí você vai aumentando essa responsabilidade conforme o passar do tempo. Um sinal de alerta é quando a escola sinaliza que essa criança está esquecendo muito material. E aí você volta, né? O termo que o Luciano também usa é vontade auxiliar. Você está ali para ajudar aquela criança. Se não está fazendo sozinha direito, se não está com essa autonomia, se não está dominando aquela área, você volta. A gente faz assim, assim, assim. E aí você faz mais uma semana e deixa ele. E aí é sentir aquela criança também. Se a gente volta a falar de temperamento, uma criança sanguínea ela vai tender a ser mais dispersa na hora de fazer isso, a querer botar o brinquedo junto, a querer... Depende de como é o teu filho. Mas capacidade, se a gente está falando de desenvolvimento, uma criança de 2º ano tem plena capacidade de organizar isso sozinho. Se não está fazendo, é aquele sinal de alerta. Então, vamos tentar? Vamos organizar para que tente. Mas se uma criança de 3º ano aí você Gabi, arruma tudo... Esqueceu a lancheira. Não lembrou da cartolina para o trabalho. Eu vou sair correndo para levar. Gente, se vocês olhassem o nosso grupo de secretaria daqui... Secretaria não, de auxiliares. O tanto de coisa que chega ao longo da manhã... Às vezes a criança chegou aqui 7 horas, 7h15 tem livro do não sei o quê. Calcinha do não sei o quê. Não sei, muito. Você já reparou isso? Você não está no de auxiliares. Não tô. Que bom.
Eu vejo as pessoas chegando às vezes. Trazendo, né? Então, assim, é constante. Vamos lá. O esquecimento foi seu, do adulto, né? E aquilo não era uma responsabilidade da criança. Acho que faz sentido você vir trazer, porque, enfim, a responsabilidade não era da criança. Agora, vamos lá. Você tem bem definido que é o seu filho que arruma a mochila. Você não precisa mais fazer isso. E ele esqueceu o livro, ele precisa arcar com as consequências do não fazer. A Mônica, professora do primeiro ano, fala isso, mas ela fala muito na cabeça dos pais. Porque ela fala, gente, os pais ficam, pô, mas aqui ele não reclama de fazer trabalho, ele não reclama de fazer trabalho. A Mônica, não, faz tudo bem. Pô, em casa, para fazer o trabalho de casa é um saco. Mônica, deixa sem fazer. Deixa que eu cobro. Você não está conseguindo, deixa que eu faço. Então, não fez o trabalho de casa, você vai arcar com a consequência da sua professora. E aí, deixa a criança arcar com a consequência. Que vai ser a Mônica reclamar, vai tirar da atitudinal, vai perder o direito disso. Só que hoje em dia a gente tende a mascarar as consequências naturais para as crianças. Então, eu acho que também não tem uma regra, tá, para isso. Esqueceu, eu nunca vou levar. Não é nunca vou levar, mas... Pô, esqueceu 3 vezes o livro, esqueceu todo dia esquece. Eu sempre faço uma ceninha assim. Ih, vai ficar sem e tal. Quando dá, eu resolvo. Às vezes eu não resolvo. Sim. Porque na vida não é assim. Às vezes você deu um mole, esqueceu alguma coisa. Às vezes você consegue remediar. Às vezes você não consegue. Sim. Então, não tem problema. Agora, tá esquecendo sempre, é o que a Gabi falou. Precisa rever o processo. Aquele processo não tá legal. Você não vai fazer isso na sua vida? Se você tá, sei lá, você vai pra academia depois do trabalho. Uma vez no mês você esqueceu o tênis e aí você só tava com o sapato que você foi trabalhar e você fala, cara, hoje eu não vou poder ir pra academia. Agora, se 3 vezes por semana você esquece o tênis que você ia usar pra malhar, você precisa mudar alguma coisa na sua rotina, você precisa mudar alguma coisa no seu processo. Você esquece chave. Chave, né? Tinha que mudar alguma coisa. Sou muito ruim com chave, gente. Muito ruim, muito ruim. Eu tenho que mudar alguma coisa, realmente, na minha vida. Mas é por aí. Agora, aconteceu uma vez no mês. Acontece. Acontece. E a criança entender isso, às vezes chega lá, ai, tia, eu vim com esse tênis, mas eu queria ter vindo com outro, porque... gente, e aí não adianta ficar bravo com a gente. Tem coisa que a gente nem vai ligar. Porque faz parte que a gente dê esse limite para a criança. Porque se deixar, eles querem ligar para vocês para qualquer coisa. Preguiça? Nossa, né? É hoje que eu grito, né? Não custava nada. Fala, gente, não, tem coisa que... Passar incomodado o dia inteiro com esse tênis que ele não queria estar usando. Não, gente. Tem coisa que a gente mesmo veta a ligação. A gente fala, não, vamos lá, vai trabalhar com esse incômodo aí e tá tudo bem. Óbvio que tem coisa que tem que ligar, que faz sentido, mas... É entender também, dá para a criança, isso é muito difícil, mas dá para a criança senso de prioridade. Eles não têm. A gente não tem, né, adulto? Mas eles não têm. Então, é a gente conseguir dar para eles, aos poucos, senso de prioridade. Falar, querido, seu pai trabalha em olaria, não tem como ele trazer para você. Mas eu moro aqui na esquina. Mas é justo fazer com que a sua mãe saia porque você esqueceu o adesivo que você queria? Não é necessário. Não é. Então, a gente dá esse senso. Então, arrumar a mochila, eu acho que é um excelente exemplo para você entender se seu filho é dependente demais de você. Se você não arruma, ele não arruma, então precisa ajustar isso de alguma forma. Isso aí. Beleza. Vamos pro próximo? Próximo. Um sinal de que seu filho depende demais de você é que ele não fala com estranhos. E aí? Eu fiz esse silêncio propositalmente. Cara, esse é muito bom. Por quê? O que é? Não pode falar com estranhos, é perigoso. Não, calma. Vamos lá. Não é perigoso falar com estranhos. A gente tem que, eu acabei de falar, né? Prioridades e proporções para as crianças. Ninguém está mandando você pedir para o seu filho abraçar qualquer um na rua. Ninguém está mandando, mas quando a gente coloca esse tópico aí, é no sentido de ele tem que saber agir com as pessoas sobre a sua supervisão. Eu já cansei de ver aqui dentro, tá? Em evento. E aí, até de uma amiga minha, o filho estuda aqui. Vai lá na cantina comprar não sei o quê. Ah, não consigo, não vou. Não, vai lá na cantina comprar não sei o quê. Não consigo, não vou. Aí a mãe vai lá,
Ela, não sei se ela vai escutar isso. Ela vai lá e compra. Não, cara, uma criança grande, ele tem que conseguir ir na cantina falar com a tia da cantina que quer alguma coisa. Eu já intervi nisso com a sua filha, inclusive, em algumas situações. De verdade, não, vai lá resolver você. Não consigo, não consigo. Vai lá resolver você, vai lá. O máximo que pode acontecer é você não conseguir e a gente tentar te ajudar. Mas dar para a criança essa responsabilidade, essa autonomia de resolver o que ela pode resolver. Não faça pela criança o que ela pode fazer sozinha. E aí o sozinha não é livre de supervisão. O sozinha é com domínio daquela situação. São coisas diferentes. Eu sofria muito com isso quando eu era criança. Traumatizei, brincadeira. Chora. Minha mãe, às vezes, meu pai... hoje você vai conferir o troco aí, pede aí. E meu problema não era nem isso. Meu problema é que eu não sabia troco direito aí, não fazia. Não conseguia fazer a conta rápido de cabeça, não conseguia entender. Né? Aquela história de me dá mais 5 que eu te dou 50. Menina, eu tremo até hoje. não fala isso pra mim não, que... Hoje é tudo no cartão, hoje é mais fácil. É verdade. Quando eu era criança, a gente andava com dinheiro, ia na padaria com dinheiro. Imagina que sofrimento ir na padaria com dinheiro. E aí eu ficava... Mas, gente, em algum momento da sua vida, você vai precisar chegar na padaria e comprar o seu picolé por você mesmo. Uhum. Em algum momento, você vai precisar ir na farmácia e comprar um remédio. Você vai precisar ir no mercado e fazer compras para sua casa. Uhum. Então, a gente tem que começar a ensinar as crianças a fazerem isso. Elas não podem depender do pai e da mãe para tudo que elas querem da vida. Uhum. Como é que faz para tirar uma carteira de motorista quando faz 18 anos? Vai contigo? Você vai lá? Ah, vai. Agora a gente vai pagar o Duda. Agora a gente vai marcar o psicotécnico. A mãe na aula prática. Agora não tem mais aula prática. Você sabia disso? Não sabia. Agora não tem. Eu acho que você só faz uma ou duas. Mudou o processo. Mas imagina, você na aula prática fazendo baliza e a tua mãe sentada atrás, e teu pai sentado atrás do instrutor ali. Não dá. Então, quando a criança quer suficientemente alguma coisa, ela precisa se mover para que aquilo aconteça. Então, às vezes eu volto a pé com a minha filha, e ela fala, papai, compra pipoca. Eu falo, claro, filha, tá aqui o dinheiro. Vai lá, pede a sua pipoca. Né? Mas beleza. O que é normal, gente, é normal. É normal, mas tem aquela criança que não cumprimenta os outros. Né? Tem aquela criança que está num ambiente com várias pessoas e ela fica agarrando a mãe, quase despindo a mãe, porque ela quer puxar a mãe, porque ela quer falar alguma coisa no ouvido da mãe, bem baixinho, para a mãe traduzir aquilo para o resto do mundo. Ah, mas, Luciana, a gente tem que respeitar, porque as crianças, elas têm timidez, elas têm... Tem, e timidez é um dos principais sinais de imaturidade num ser humano. Então, o nosso trabalho é fazer com que essas crianças superem a timidez. Perfeito. E não dá para... É igual vôlei, timidez é igual vôlei, tá? Não vai superar a timidez lendo sobre timidez. Vai superar a timidez... Agindo no mundo. Agindo no mundo. É por isso que tem apresentação no Dia das Mães. É por isso que tem espetáculo de dança. Porque uma das coisas que a escola consegue fazer para dar ferramentas para essa criança estar no mundo é que ela vai ter que apresentar um trabalho em grupo na feira de projetos. Uhum. Ela vai ter que falar com quem passar ali na frente dela e vai ter que explicar o trabalho dela. Tem timidez? Tem timidez. É desconfortável muitas vezes? É ultra desconfortável. Sim. Mas é um passo importante. Então, ela só vê esse avô a cada 6 meses. E aí ela não quer ir lá dar um abraço no avô. Eu não obrigo meu filho a falar com quem ele não conhece, não vê. Não peça beijo para o meu filho, porque eu não vou. A gente cai em extremos, né? Você sabe quem é o avô do seu filho? Ele ou é o seu pai, ou ele é o pai do pai da criança. Então, ele merece. Ele merece pelo menos um... Não, mas não merece, porque eu estou tentando romper ciclos. É brincadeira, tá, gente? É só pra descontrair. Desculpa, eu ri de verdade. É só pra descontrair. É porque isso tem...
O Luciano falou no início do podcast um negócio muito legal. É cair em extremos. Cair em... eu só faço isso porque fulano falou que não pode, a minha criança não pode ficar desconfortável. Ou não, eu faço isso, eu obrigo ela a falar com todo mundo também, porque eu vou num evento, numa festa, ela tem que beijar... Não, tá, calma. Vamos com proporção. Se você passa pelo porteiro, você não cumprimenta o porteiro? Por que você não ensina seu filho a cumprimentar o porteiro? Não necessariamente ele conhece. Eu vou em prédio, às vezes, as pessoas eu não conheço o porteiro, né? Mas oi, boa tarde. Aí, porque seu filho não conhece, ele tem vergonha, você não vai ensinar ele a fazer isso? Então, eu acho que nesse ponto aí da autonomia, né, no sentido da criança depender de você, é que você tem que apresentar. E aí, de novo, a frase do Jordan Peterson bate nesse episódio inteiro. Nós precisamos simular o mundo real para as crianças. É nosso papel. O mundo real tem gente que a gente não conhece e a gente fala, e a gente cumprimenta, e a gente é educado, e a gente... Então, nós precisamos simular isso. Então, ensinem as crianças a serem educadas. Falar com estranhos é isso. Gente, a gente aqui na escola, hoje, a gente tem, se eu não me engano, 144 funcionários. E mais vários estagiários. Então, tem uma galera aqui. Tem gente que é contratado pela coordenação de Fund 2, os professores de Fund 2. Quem entrevista, quem faz o processo seletivo é a coordenadora. Os professores de educação infantil e Fund 1, quem entrevista, quem faz a contratação é a coordenadora. O pessoal de secretaria, quem contrata é a Larissa. O pessoal os estagiários que ficam fazendo mediação e tal, não sei o quê, quem contrata é a orientadora. Então, é normal eu passar por alguém na escola que eu ainda não fui apresentado. Não vou dar bom dia, não. Eu não conheço. Vou falar com essa pessoa, não. Eu tenho que falar com a pessoa, gente. Eu tenho que dar bom dia. Eu tenho que ser capaz de olhar para... opa, tudo bem? Bom dia. E aí, Luciano, prazer. Não, eu não posso virar, não, nunca vi, não vou cumprimentar, não. E fazer isso ensina as crianças também, porque tem um outro lado, né? Tem a criança que é muito expansiva, que vai pro outro, então tem que falar, eu vou abraçar qualquer um, pipoqueiro, vou comprar pipoca e vou abraçar. Não, é uma oportunidade de você ensinar também essa criança olha, tem gente que a gente conhece, tem gente que a gente não conhece, a gente faz assim, a gente faz essa... Oportunidades. Educar é aproveitar toda e qualquer oportunidade. Então, essa é uma excelente oportunidade de você ensinar para o seu filho como você fala com as pessoas, o que você fala com as pessoas, em que momento você fala com as pessoas. Então, se ele depende de você para tudo, para comprar alguma coisa, para falar com as pessoas, às vezes dá recado. Cara, às vezes tem recado na agenda. Eu entendo vocês mandarem um recado, vocês são... A família é nosso cliente, né? Falando como escola, nenhuma criança está pagando o boleto da escola, né? O pai que paga. Mas, gente, uma criança é capaz de... Se ela esqueceu alguma coisa, você precisa, pelo menos, tentar que ela busque no dia seguinte. Não funcionou? Você tentou algumas vezes? Você manda. É uma garrafinha. Uma criança de 5º, 6º, 7º ano... precisa conseguir bater na porta da coordenação e ir atrás da garrafinha dela. Gabi, mas, poxa, eu vou mandar para lembrar. Tudo bem, eu entendo. Mas vê se você não está perdendo a oportunidade de fazer com que ele arque com as responsabilidades. Ele esqueceu, ele tem que ir atrás. É natural. Senão, você faz por ele. E aí, ele é dependente demais de você. Eu fui conhecer uma escola em 2019, lá em Cotia, São Paulo. Projeto Âncora. Do Pacheco. Projeto Âncora foi criado pelo Pacheco. O Pacheco foi o criador da Escola da Ponte, em Portugal também, que é uma referência em educação. E aí eu fui visitar o Projeto Âncora, acho que foi em 2019. E cheguei lá... 2018, foi. Cheguei lá. Quem me apresentou a escola foram os alunos. Que legal. Eles têm tem muita gente que vai lá, que pede para conhecer. Então, o que eles fazem? Eles selecionam sempre alguns alunos do projeto e esses alunos recebem os visitantes e apresentam o projeto, falam de como é feito o trabalho lá, falam de como são as aulas, como é que eles usam os espaços. Muito legal, muito legal. E crianças de 13 anos.
né, 12, 13 anos lá andando pra gente, mostrando, falando, esse aqui é o professor fulano de tal. No final, só no final, depois que a gente já viu tudo, a gente ia para uma sala com um professor do projeto para perguntar, para tirar dúvida, para entender certas dinâmicas lá. Mas você tem uma criança ali de 12, 13, 14 anos um adulto, dar boas-vindas, um estranho, né? E tinha gente estranha, né? Acredito. Tinham pessoas estranhas conhecendo lá. Consegue fazer, consegue conversar, consegue... Então, se a criança não consegue falar com ninguém, não consegue dizer, olha, estou incomodado, tem que puxar você, tem que falar no seu ouvido para você... Tem um problema aí, tem uma dependência excessiva aí que precisa ser tratada, precisa ser contornada. E aí eu vou falar no final que, às vezes, a culpa não é da criança, né? A culpa é do adulto. Mas vamos para o último tópico e depois a gente fala disso. Beleza, vamos lá. Seu filho depende demais de você se ele não te deixa escolher onde comer. Não te deixa escolher um restaurante. Não te deixa escolher onde sentar. Eu acho isso extremamente engraçado, mas é real. Acontece muito. Muito, vai, fala aí. A gente tem hoje vários casos de crianças que os pais não podem ir a determinados lugares, não podem comer em certos restaurantes porque não tem o que o filho coma ali. A criança não aceita nenhum prato daquele restaurante. E aí, se a família vai, eles têm que levar comida de casa. Né? Mas isso não é cuidado? Não. Se for um bebê. Se for um bebê, leve a comida do seu bebê. Mas depois que terminou a introdução alimentar, né, que a criança come de tudo, né, óbvio, existem exceções, falando contra o radicalismo, existem exceções. De repente, se você quer ir jantar num restaurante japonês e o seu filho não quer comer peixe cru, é compreensível. Né? Não é da nossa cultura... precisa de eu precisei me acostumar na época. Eu queria que a minha mãe não tivesse me levado, eu não tivesse gostado, mas a cabeça do gordo estava instalada desde pequena, porque eu comecei a comer muito pequena. Eu lembro que tem duas coisas que hoje eu gosto muito, que a primeira vez que eu experimentei eu não achei legal. Uma foi comida japonesa. Sério? Eu não achei bom. Nossa. Eu já comi velho, já 16, 17 anos. E açaí. A primeira vez que eu tomei açaí, eu falei, putz, gosto de terra, negócio esquisito. Hoje eu amo açaí. Então, foram coisas que eu precisei me habituar. Era muito diferente do que eu estava acostumado. Isso é normal, isso acontece. E aí você pega uma criança de 7, 8 anos, vai ser mais difícil, muito mais difícil, né? Por quê? Porque tem um paladar mais infantil, ainda está na questão do doce, salgado. Gosta de que é muito doce, gosta do que é muito salgado, mas não gosta do que é amargo, não gosta do que é azedo, não gosta de apimentado. E tá tudo bem. A gente não tá no México ou na Coreia, onde as crianças recebem balinha de pimenta com 3, 4 anos de idade. Então a gente tá no Brasil. A não ser que você esteja ouvindo da Bahia. E eu acredito que, né, enfim, coma pimenta desde o berço. Mas... tirando essas exceções, olha, num restaurante normal, numa comida aquilo, num restaurante que serve pratos ali, mais ou menos ok. Mas tem o molho, mas tem o verdinho, mas tem... Cara, aí tem uma pimenta do reino, assim, já não consegue, né? É complicado. A gente já pegou casos aqui da família ter que trazer, não trazer para cá, porque a gente tem uma questão com a alimentação, mas tinha que levar para os lugares o arroz. Gente, arroz. Vamos lá. Ou tá empapado, ou tá no ponto certo, ou tá duro, mas é arroz. Então, um faz com cebola, outro faz com alho, mas é arroz. Então, óbvio, tem as questões, existem crianças que têm sensibilidade não, a parte sensorial, seletividade, ok, existem. Mas a gente não está falando desses casos aqui, não são esses, né? A gente está falando da questão de você não ter
a liberdade e a possibilidade de agir como adulto, como família, porque o seu filho é tão dependente de você que ele precisa ditar se você vai ou não num restaurante, porque ele não consegue comer o alimento que está sendo oferecido ali. Pode traduzir para outra coisa, porque ele não consegue ficar sentado, porque não tem área kids, porque ele não... E aí pode ser qualquer outro modelo desse. A grande questão é o que a gente está deixando de ensinar para essa criança. Se vocês pararem para pensar, a gente está mostrando para essa criança que tudo vai ser do jeito dela e para ela. Que o mundo precisa se adequar a ela. E não ela se adequar ao mundo. Tem uma outra frase do Jordan que uma vez que eu falei, isso não foi legal, mas eu vou explicar. Que ele fala que nós deveríamos criar as crianças, eu acho que é no mesmo capítulo do livro, que nós deveríamos criar as crianças para serem socialmente desejáveis. E aí, não foi legal porque, meu filho tem o jeito dele, não se adequa. Vamos traduzir isso. Socialmente desejáveis. A gente convive em sociedade. Conviver em sociedade não significa gostar de todo mundo, não significa gostar de qualquer ambiente, não significa querer agradar todo mundo. Mas nós precisamos ensinar as crianças a agir dentro de um grupo, dentro da sociedade. Todas as vezes que a gente não faz isso, a gente está acabando com a possibilidade dessa criança interagir com as pessoas e com o mundo. Então, ser socialmente desejável não é ser fofinho, querido, não é... É não permitir que outras pessoas olhem para o seu filho com desprezo. Boa. Não porque a outra pessoa é má e ela está diminuindo um indivíduo, mas porque... Já aconteceu com você de chegar uma criança no parquinho e você falar, chegou o criador de confusão? Não, porque eu não faço julgamentos das pessoas. Você olha assim e fala, putz, vou tirar meu filho daqui. Né? Vamos para casa, vamos. Por quê? Porque chegou uma criança desagradável, você olhou para aquela criança com desprezo. E vão haver características que incomodam a gente e que incomodam o outro. Então, quando a gente fala do socialmente aceitável, e às vezes existem comportamentos que você está fomentando no seu filho para protegê-lo, para deixá-lo mais confortável, mas que estão transformando ele em alguém que está sendo olhado pelos que estão em volta com um certo desprezo, com um certo incômodo. Né? Então, essa coisa do, não, eu não posso ir jantar fora, porque o meu filho só come arroz com ovo. Eu não posso jantar fora, porque o meu filho só come carne mal passada, porque ele só come o arroz da vovó, porque ele só come o feijão batido. Isso é uma questão. E aí essa questão leva a gente até para um sinal bônus, que não é só a questão da escolha do restaurante. São diversas escolhas. Eu não posso ir ao cinema com meu filho porque ele não fica sentado à duração do filme. Porque ele não consegue não ir ao banheiro. Eu não posso ir ao teatro porque o meu filho não fica em silêncio. Ele precisa estar o tempo todo falando e ele atrapalha a peça. Eu não posso ir ao restaurante porque não tem área kids e o meu filho não consegue ficar 1 hora, 1h30 sentado. Eu não posso fazer uma viagem de carro. Esses são sinais de uma criança que está sendo mimada. Perfeito. Que está se tornando excessivamente dependente da intervenção de um adulto para conseguir navegar no mundo. É uma criança que não vai desenvolver autonomia, é uma criança que não vai amadurecer. E aí esse sofrimento que você está poupando da criança agora, entre aspas, né, esse desconforto que você chama de sofrimento, vai se transformar num sofrimento muito maior. Vai se transformar naquele sofrimento de, aos 23 anos, o seu filho está pedindo para você ir com ele na entrevista de emprego. E esse é o problema, é isso que a gente está tentando evitar. Perfeito.
fugindo só, a gente depois passa pelos nomes de todos, mas eu queria só fazer uma observação que a gente aqui internamente conversa muito quando a gente está falando de amadurecimento e tal, a gente fala muito sobre as motivações, né? Sobre o que motiva um comportamento. E aí eu queria que vocês pensassem das coisas que a gente falou aqui, o que motiva você, mãe, você, pai, a estar fazendo pelo seu filho aquilo que ele pode fazer sozinho. Às vezes é uma dependência do adulto, Luciano, e não é da criança. Às vezes não é a criança que está pedindo, às vezes a criança está clamando para arrumar a própria mochila, Sim. Às vezes a criança está clamando para ir no pipoqueiro sozinha, e o adulto não consegue fazer isso. Isso aí eu acho que é o mais difícil. Porque quando é da criança não, então beleza, agora eu vou lá deixar, agora eu vou... E você está seguro, você está olhando, observando, ok. Agora, quando é um problema do adulto, que o adulto não está conseguindo, eu acho que é um sinal grande de alerta, porque você precisa mexer em coisas suas, né? Então, vale você rastrear aí, observar, por que eu não deixo? Porque o mundo é cruel. Não pode andar na rua porque a violência hoje está demais. Eu concordo, eu entendo, e está mesmo. Mas qual é o teu medo? Qual é o teu receio? É seu. O que você pode fazer para lidar com isso melhor? Você, e não a criança, não o adolescente, enfim. Então, eu acho que tem muito disso também. Tem bastante disso. Eu falo que eu sou pró-abandono, né? Eu acho que a gente deveria abandonar mais as crianças. E falo para causar um impacto, por quê? Porque o normal era você, sei lá, uma família tinha vários filhos. Então, o foco de atenção ele ia se alterando. Você cuidava muito de um filho quando ele era muito pequenininho, aí nascia outro filho. Aí esse filho você não largava, mas você já não conseguia dar tanta atenção. E aí vinha o terceiro, e aí isso era o normal. A gente evoluiu dessa forma. Hoje em dia, o que acontece? Como a maioria dos casais tem um filho, às vezes dois, muito, muito raro ter mais do que isso, você fica com aquela atenção concentrada numa criança por muito tempo. E aí eu quero dar o melhor para o meu filho, eu quero que o meu filho tenha todas as oportunidades, eu quero que ele tenha acesso, eu quero que... E aí, na boa intenção, muitas vezes, acaba passando um pouco do ponto. E aí vão se criando essas dependências que a gente está falando. Imagina o seguinte, e aí a gente vai repassar aqui rapidinho os 4. Que você teve um segundo filho. O primeiro vai continuar dormindo na sua cama? Não, porque agora você tem um outro bebê, você tem uma outra criança que você vai precisar amamentar, você tem uma outra criança muito pequena que você precisa dar mais atenção. Então, naturalmente, aquele primeiro filho, ele já vai precisar ser um pouquinho mais independente na hora de dormir. Uhum. Imagina que se você tem 3, 4 filhos e aí você vai arrumar a mochila de todo mundo, não, o mais velho vai arrumar a dele. E muitas vezes o mais velho vai ajudar o mais novo. Então ele já precisa estar num nível de independência muito à frente. Né? Tem aqueles vídeos que aparecem às vezes no Instagram da mãe de 8 que teve óctuplos. E ela fazendo 8 lancheiras, 8... Olha, aquilo é difícil, gente. Muito. Então, quando você tem a escadinha, quando você tem 3, 4 filhos de idades diferentes, cara, o de 8 tá ajudando o de 6. Com certeza. Já não é mais você que tá fazendo aquilo. Então, o de 8 tá fazendo o dele e ajudando o outro. Né? Então, essa coisa da mochila muda completamente. Quando você tem 2, 3 filhos... ele já tem que se desenrolar entre eles. Então, o fato de chegar num estranho, de chegar no pipoqueiro, o cara tá brigando pelo que é dele. Então, se ele tiver que chegar no pipoqueiro para conseguir uma pipoca, ele vai no pipoqueiro, cara. Ele tem que se virar. Vamos comer. Vamos. Onde é que vai sentar? Eles já brigam. Eu quero sentar aqui, eu quero sentar. Eles já se resolvem muito mais. Então, um dos fatores que faz com que exista uma dependência é que a gente tem cada vez menos filho, a gente quer dar cada vez mais atenção, a gente quer ser cada vez mais o responsável pelo sucesso dessas crianças, só que o sucesso dessa criança depende muito mais da autonomia que ela constrói, da habilidade que ela desenvolve para navegar no mundo, a competência dela para navegar no mundo, do que propriamente dito
os atalhos que você vai criar para ela quando ela é pequena. Ela precisa estar bem informada aos 18 anos, 17 anos, para ir começar a fazer a própria vida. Então, o processo de criação dos filhos não é um processo de superproteção até aquela criança chegar aos 18 anos. É um processo de, aí com carinho, né, ir abandonando aos poucos, ir deixando a criança se virar, para que quando ela chegar com 17, 18 anos, não seja uma pancada. Perfeito. Eu falo aqui para os meus alunos de ensino médio. Galera, eu tô dando dicas para vocês, eu tô ensinando coisas para vocês, não para vocês ficarem só aqui no Camões, mas para vocês conseguirem assistir uma aula na universidade. Sim. Por quê? Porque na universidade, se você quiser sentar lá no boteco, depois da primeira aula, e virar 5 cervejas e não voltar para a segunda aula do dia, não tem inspetor, não tem Robson indo lá te chamar. Você vai ficar e ficou, parceiro. Perdeu a tua aula. Aqui não, aqui a gente toca sinal, vamos voltar para a sala, vai logo no banheiro, bebe logo água para não pedir para ir beber água no meio da aula do professor. A gente vai fazendo esse processo. Só que uma hora isso também acaba. Muito bom. A analogia foi muito boa da universidade. Eu acho que a gente tem que criar crianças, e aí eu gosto muito do termo, aprendi esse termo, é domínio. A gente precisa dominar áreas, a gente precisa saber sobre coisas. Nós fomos feitos para isso, para dominar, para o domínio de circunstâncias e de coisas. Então, deixe o seu filho aprender a dominar, arrumar uma mochila, a dominar. Então, para a gente fechar aqui, Gabi, vai. Olha só. Tem os 4 sinais, tô ferrado. Tudo junto? Vamos? Não, boa. Não dá para equilibrar todos os pratos de uma vez. Então, escolhe uma coisa e vai nela até o fim. É o que eu Já falei viu aqui. aquele cara do circo, né? Que ele põe uma vareta e roda um prato, aí põe uma vareta, roda outro prato, põe uma vareta. Só ele. Roda outro prato, roda um monte de prato ao mesmo tempo, a gente fica rodando vários pratos. Só ele consegue. Só ele. Só ele. Só ele tem essa habilidade. O normal na nossa vida é estar meio, né, dando atenção para uma área, não dando atenção para outra, é não conseguir equilibrar tudo ao mesmo tempo. Então, na educação das crianças, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para você querer, como é o ditado? Assoviar e chupacana? Ao mesmo tempo, exatamente. Não faço a menor ideia disso, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, escolhe um. Quando eu orientei essa mãe, que eu falei do dormir sozinha, eu falei, esse é o teu difícil. E vai nele até o fim. Mas o escovar o dente também... Óbvio que você não vai deixar a criança não escovar o dente e não fazer as outras coisas, mas você já tem um difícil estabelecido. Tirar do quarto não é fácil. Para quem está no quarto até 10, 11 anos, não vai ser tranquilinho. Tudo bem, tua criança pode ser aí de um temperamento maneiro que ela vai ajustar rapidinho, mas o normal não é ser fácil. Então, escolhe o teu difícil. Qual prato que você vai rodar agora? O prato que eu quero é autonomia para arrumar mochila e lancheira. Então, esse é o teu difícil. Então, quando esquecer o material, você não vai vir trazer. Então, Então, escolhe e vai. Quando aquilo ali estiver bem estabelecido, o próximo hábito. Quando aquilo ali... O próximo. E aí a gente vai construindo bem isso. Então, rodar tudo não funciona. Escolhe o teu difícil aí. Não sei qual é a tua circunstância, mas escolhe um e ataca ele. E lembrando que não tem um guru em lugar nenhum que vai dizer tem que ser esse primeiro. Não. Você conhece a sua casa, você conhece a sua família, você conhece a sua dinâmica, você sabe o que está incomodando mais, o que está mais difícil de lidar nesse momento. É esse aí que você vai ajustar. Sim. Se ficou alguma dúvida... Deixe sua curtida, que você devia ter deixado no início, mas a gente não falou nada. Deixe seu comentário. Boa. Cara, não custa nada curtir, gente. Um monte de visualização e as pessoas não clicam no coração. Também, põe um foguinho lá, cara, põe um coraçãozinho, coração alguma coisa. Coreano, que as crianças fazem. Curte aí, comenta, manda pra alguém que faça muito sentido, né? Às vezes tem gente aí que não conhece a gente, que isso pode fazer sentido pra ela. Manda aí pra gente continuar trazendo bons conteúdos. Beleza. Obrigada. Por hoje é só. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço. Até.